Vós sois filhos do Altíssimo. Se inscreva no canal, deixe seu like, assim estará nos ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a muitos outros. Agradecemos a sua contribuição. A vida. Shalom, amados. Shalom, 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 shalom. Que bom ter vocês aqui. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Eu quero agradecer a você que tem participado com seus comentários no vídeo. Gratidão. Eu peço que você que também tem compartilhado para que outros ouçam essa palavra. Eu peço a Yahweh para que te abençoe. Te abençoe mais e mais. Certo, amada? Porque isso é o reino. A palavra afirma que quando Yahweh derramasse o Ruá dele, o amor seria derramado também em nossos corações. E quando você traz o entendimento, a palavra a alguém que talvez nunca ouviu dessa forma, então você está abençoando a vida dela. Você está abençoando a vida dela. O intuito desse vídeo é compartilhar entendimento. Certo, amado? Mas eu peço a você que tenha as suas escrituras abertas. E o que está escrito? Nós devemos saber o que está escrito. Porque senão, o Rua de Arroa, o Espírito Santo, ele não vai conseguir trabalhar da maneira que é para ser trabalhado em nossas vidas. Certo, amado? Yahweh é poderoso. Yahweh é poderoso. Yahweh é maravilhoso. E você que está aqui e de repente você conhece a Yahweh pelo nome de Deus e Criador, ou Yahusha pelo nome de Jesus, não importa. Não importa se você parar, meu amado, para ver, cada religião dá um nome. O que importa então? O que importa é você saber que existe alguém todo-poderoso que enviou seu filho para nos resgatar, para nos salvar e nos dar vida. E a palavra diz que é vida e vida com abundância. Mas nós precisamos chegar ao pleno conhecimento. O pleno conhecimento da palavra. Certo, meu amado? E eu quero chamar aqui você para que nós possamos perceber algo aqui. Nós vamos falar sobre a vida, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Em que está estruturada a vida? A vida, meu amado. Ok? Um homem especialista da Torá, um fariseu, ele se levantou, a palavra diz, para testar Yahushua. E ele fez a pergunta, ele perguntou: o que devemos fazer para herdar a vida perpétua, eterna? Eu quero já parar aqui, eu já quero dizer algo. Amado, há uma diferença entre ter vida, estar vivo, e ter vida. E eterna. Você pode estar vivo e não ter vida. Você está entendendo? Então esse homem queria saber como era que ele podia ter vida e viver eternamente bem. Para com Yahweh, para com tudo. Que pergunta, hein? Você está me ouvindo? O que nós estamos vendo aqui é o que todo homem quer. É entender a vida.
E Arrucha, ele pegou essa pergunta, ele sabendo que aquele homem era um estudioso da palavra, e ele jogou de volta para ele a pergunta. Então Arrucha disse: "Você é um mestre da lei. E o que está escrito, como é que você interpreta?" E ele respondeu assim, ó: "Ame a Yahweh, o teu Elohá, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a sua mente." E depois ele disse: "Ame, se doe ao seu próximo como a si mesmo." Então a vida, ela está resumida nesses 2 mandamentos. Para mim viver e ter vida aqui, está resumido nesses 2 mandamentos. Mas como é que eu sei? Por causa da resposta que Arrucha deu. E Arrucha disse que ele respondeu corretamente, meu amado. E Arrucha disse: "Faça isso e você vai viver. Se você fizer isso, você vai ter vida." Ei, você pegou essa? Você está entendendo que se nós não precisamos de muito. Nós só precisamos entender o que é amar Yahweh, se doar para Yahweh, e o que é se doar para o nosso próximo. Aleluia! Aleluia! E se você nós não precisamos ir longe, porque nós falamos sobre o que é se doar para Yahweh, amar a Yahweh aqui. E hoje nós vamos falar sobre o que é amar o próximo, se doar ao seu próximo. Amém, amados? Agora, novamente, eu preciso olhar isso com as ótica do Rua de Yahweh. Eu preciso olhar isso com a ótica do Rua de Yahweh. Você está entendendo? Não dos homens. Então, quando Yahusha falou isso, a palavra diz que ele queria se justificar e perguntou: "Quem é o meu próximo?" Então Yahusha foi e trouxe aquela parábola muito conhecida do samaritano. Olha, meu amado, que maravilha. Então Yahusha disse assim, ó: "Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele foi atacado pelos ladrões. E ele tiraram tudo e espancaram e foram embora, deixando ele quase morto." Olha o 31. Então um sacerdote estava passando pela mesma estrada e ao ver o homem ele fez o quê? Passou pelo outro lado. Você está entendendo? Assim também foi um levita. Quando ele chegou ao local e o viu, passou do outro lado. Mas a palavra diz que teve um samaritano, o samaritano que era tão odiado pelos Yahudim, hein? Porque os samaritanos, a casa de Efraim, era conhecido como pessoas que abandonaram a Yahweh, que não queria saber dos mandamentos de Yahweh. Agora, eu quero deixar bem claro que quando eles fizeram isso, a ordem era para que eles guardassem os mandamentos, ok? Não havia ainda a nova aliança trazida. Você está entendendo? Mas isso não justifica. Porque nós não temos o direito de odiar ninguém, de não perdoar ninguém. Nós não temos o direito de guardar mágoa, ou ódio, o que quer que seja, nem de falar mal. Não fale mal de ninguém, meu irmão. Você está entendendo, sim ou não? Não, 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 não. Abençoe, abençoe, abençoe. Você é uma bênção, a própria bênção. E você tem que abençoar. Assuma a sua identidade, a sua verdadeira identidade.
Ah, mas eu não sei qual é a minha identidade. Então você tem que ir lá para o vídeo, o homem interior, segunda parte, e você vai saber qual é a sua identidade. Você está entendendo? Sim ou não? Aleluia. Yahweh é contigo. Aleluia. Então, o samaritano, a palavra fala no 33, mas um samaritano, enquanto ele viajava, aproximou-se do lugar onde estava o homem, e quando o viu, teve pena dele. E ele foi até ele, enfaixou seus ferimentos, derramou o óleo, o vinho nos machucados. Então ele colocou o homem em seu próprio jumento e levou para uma estalagem e cuidou dele. Você está vendo? Você está vendo? Você consegue ver que aquele samaritano começou a se doar? Ele pegou do que ele tinha e ele compartilhou. Ele pegou do vinho que ele tinha, ele pegou do azeite que ele tinha, ele jogou ele sobre o jumento dele. Você sabia que aquele homem começou a se doar? Oh! Quando o mestre da lei, da Torá, o professor, perguntou o que ele podia fazer para ter vida, e Yahushua perguntou como ele interpretava, ele disse: amar e ar, se doar para Yah e se doar para o próximo. Oh, meu amado. Oh! Então quer dizer que esse samaritano estava se doando, é isso mesmo? Sim! E Yahushua disse que quem se doasse assim ia ter vida. Ei, agora pare comigo aqui. Quem era o samaritano? Quem era o samaritano? Os samaritanos não eram os efraimitas que não guardavam a Torá? Que os próprios judeus, os Yahudim, repugnavam eles. Certo, meu amado? Mas foi eles que amou, que se doou ao próximo. E Yahushua respondeu, sabe o quê? Yahushua respondeu, sabe o quê? Faça para o mestre da lei, que guardava todos os mandamentos. Aqui, Yahushua está falando aqui para um professor da Torá, da lei. Está dizendo, faça igual a esse homem que não guarda nenhum mandamento, mas que se doou para o seu irmão. Você pegou essa? Você pegou essa, meu irmão? Isso é forte demais. Eu vou repetir, talvez você não pegou essa. E Yahushua falou para o mestre da lei, que dizia guardar os mandamentos, que se ele quisesse ter vida perpétua, vida e até em abundância, ele fizesse igual o samaritano, que não guardava lá os mandamentos, mas que se doou para o próximo. Aleluia! 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 Você pegou essa, meu irmão? Você pegou, né? Eu sei que você pegou. Que essa palavra ilumine o seu coração. Que essa palavra ilumine o seu... Amar o próximo não é estar todo dia na casa do próximo não, meu irmão. Todo dia conversando. Não, não é isso, não. Amar o próximo é quando você ter a oportunidade de fazer o bem, você o quê? Você fazer o bem. Não, é que tem que estar lá todo dia, próximo, junto. Não, para mostrar que está amando. Não é isso, meu amado. Não é isso. Não é isso. Você está entendendo, sim ou não? Levou o homem no seu próprio jumento, pegou o homem no seu próprio jumento, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou um dinheiro, 2 denários, a palavra fala, e os entregou ao dono da posada.
E disse: cuide dele. E disse ele: quando eu voltar, vou reembolsá-lo por qualquer despesa extra que ele possa ter. Qual desses três, Yahushua perguntou, você acha que foi o próximo desse homem, que o ladrão tinha atacado a eles? Então, o homem disse, o professor disse, aquele que teve misericórdia. E Yahushua disse o quê? Hã? Você pode dizer o que Yahushua disse? Yahushua disse, vai e faz o mesmo, e você viverá. Oh, 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 oh. Yahushua disse, vai e faz o mesmo, e você viverá. Vamos lá para Tiago. Talvez você nunca tenha entendido Tiago. Tiago capítulo 2 nos revela algo. Vamos no versículo 14. Eu quero dizer algo para você que chegou até aqui. Primeiro, glória a Yahweh, porque você quer entender a palavra, certo? Agora, eu quero dizer algo para você. A fé não funciona sem as obras. Quero que você entenda. Nós vamos ler já aqui, mas eu quero que você entenda algo aqui. Aleluia. Eu quero que você entenda que a fé, amar Yahweh, é aceitar primeiro Yahushua de todo o seu coração, confessar, crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Yahweh ressuscitou ele dos mortos. Certo, amado? E a obra é você se doar para o seu irmão. Oh, isso é muito forte. Talvez você aceitou Yahushua já, confessou Yahushua, creu com o coração, confessou com a sua boca, mas você não tem se doado para o próximo, irmão. Você sabia que enquanto nós não se doamos para o nosso próximo, a obra que nós fazemos, a fé, ela não está completa? Tiago vai nos mostrar isso aqui. Ou melhor, o Urua através de Tiago. A fé não está completa, a fé só está completa quando nós temos obra para com o nosso próximo. Só quando temos obra é que a nossa fé está completa. E o Urua vai nos mostrar isso aqui. Olha o que diz a palavra. De que adianta, meu irmão, se alguém diz ter emuná, fé, mas não tem feitos, não tem obra, será que essa fé pode salvá-lo? Suponha que um irmão ou uma irmã esteja sem roupa, sem comida diária. Se um de vocês disser a ele, vão em paz, sem aquecer e sem alimentar, sem fazer nada pela necessidade deles, do que adianta isso? Da mesma forma, é a fé, por si só, se não for acompanhada por uma ação, a palavra está dizendo, eu estou lendo aqui a NVI, ok? Ela está morta. Então, no versículo 18 diz assim, mas se alguém disser, você tem fé, eu tenho fé e ações. Mostre a sua fé sem ação e eu mostrarei a minha fé com os meus atos, com as minhas ações. Você acredita que existe um só Elohá, um só Deus, um só Criador? Ótimo. Até os demônios acreditam nisso e estremecem, a palavra fala. E a palavra diz assim, quer então ficar certo, homem sensato, que a fé sem obra é inútil?
E ele traz o exemplo de Abraão. E ele diz assim: nosso pai Abraão, não foi considerado justo pelo que fez ao oferecer seu filho Isaque no altar? Ele está dizendo para nós, veja só, que Abraão, ele só foi considerado justo, a fé dele só foi completa quando teve a obra de apresentar o filho dele no altar. É como se ajudar o próximo, se doar para o próximo, fosse um teste, como foi o teste com Abraão. Você está me entendendo? Sim ou não? Aleluia, aleluia. No versículo 22 ele diz: você vê que a sua fé e as suas ações estavam trabalhando juntas, a sua fé se tornou completa pelo que ele fez. Aleluia! Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Isso aqui é maravilhoso. Yahweh é maravilhoso. Aqui está afirmando que a fé de Abraão, ela só foi declarada perfeita, completa, quando ele teve obras. Você está entendendo? Então, a palavra no versículo 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: Abraão acreditou em Yahweh e foi creditado como justiça. Só foi declarada essa palavra depois que Abraão teve as obras. Enquanto Abraão não teve as obras, ele não ouviu essa palavra aqui, ó. Você está entendendo? E ele foi chamado amigo de Yahweh. Olha só que maravilhoso, meu amado. Você vê que uma pessoa, no versículo 24, você vê que uma pessoa é considerada justa quando ela tem obra junto com a sua fé. Não pode ser só obra e não pode ser só a fé, mas tem que ser a fé e as obras. Aleluia! Oh, 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 isso é poderoso demais. Isso é maravilhoso, meu amado. Agora, eu quero mostrar algo para você, que está lá em Atos, capítulo 10, para nós finalizar aqui. Eu creio que você já entendeu, certo? Mas olha, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 fala sobre Cornélio. A palavra diz que o anjo de Arra veio até Cornélio. Olha, vem comigo aqui. Fica comigo aqui. A palavra diz que o anjo de Arra veio até Cornélio. E o anjo disse que as orações e as obras de Cornélio tinham subido como memorial diante de Arra. Eu quero fazer uma observação aqui. Porque o Cornélio, ele era uma pessoa que doava muito para os pobres. Ele ajudava muito aos necessitados. Você está entendendo? Mas tinha algo que ainda o Cornélio não tinha. E o que era? E o que era? Era a fé. Ele ainda não tinha crido com o coração e confessado com a sua boca e Yahushua ressuscitado dos mortos. Você está entendendo, sim ou não? Então foi aí aonde o anjo disse assim: olha, você precisa ir até Simão, até Quefa, até Pedro. Porque Pedro ia ser aquele que ia pregar a fé para Cornélio. Isso é tão maravilhoso, isso é tão maravilhoso, porque isso prova que a fé anda junto com as obras. Mas não é a fé de dizer eu creio, mas é a fé de crer com o coração e confessar com a sua boca. E Yahushua
ressuscitado dos mortos e depois viver como nascido de novo, né? Certo, irmão? Aleluia! Eu creio que você já entendeu isso. Certo, amado? Então veja bem, veja bem, veja bem. Quando Pedro teve lá, nós sabemos da história toda, Pedro teve a visão, porque Pedro, ele ainda não tinha entendido o reino de Arra. E Pedro, ele não ele viu a visão dos animais lá, e ele: "Não, eu não como", a voz dizia: "Coma", mas: "Não, mas eu não como", mas não era sobre comer os animais, é sobre aceitar a todos os homens como filhos de Arra, meu amado. Certo, meu amado? Sim ou não? Aleluia, aleluia. Todos os homens são filhos de Arra. "Ah, mas esse não está na religião Arra, então não é o meu próximo?" Hum, ele é o seu próximo sim, e você deve amar ele, meu amado. Porque se você não amar, sua fé está incompleta, imperfeita, certo? Sim ou não? Então veja bem, até que Quefa, o próprio Urua disse: "Ó, tem uns homens chegando aí, e vai com eles, sem questionar, vai com eles." E Quefa foi. E quando Quefa chegou lá na casa de Cornélio, estava todos aqueles ali, ele, toda a casa dele ali, esperando para ouvir a palavra. Olha que maravilha. E a palavra diz que quando Cornélio, ele ouviu ali a palavra, ele imediatamente, com aqueles que estavam ali, foi batizado com o Rua Kadosh. Certo? Sim ou não? Agora, a palavra diz que antes disso, né, Cornélio começou a contar para Quefa a visão que teve, do anjo, né, a visita do anjo e o que o anjo falou. Mas olha o que o Quefa falou no versículo 34, 10:34. Então Quefa abriu a sua boca e disse: "Em verdade percebi que ela não faz acepção de pessoas, mas em cada nação os que o temem e os que produzem obras de justiça são aceitáveis por ele." São aceitáveis por ele. Yahweh não faz acepção de pessoas, certo? E ali foi quando Pedro, ele começou a pregar e eles creram com o coração no que estava sendo pregado e depois foram batizados com o Rua Kadosh. E depois confessaram com as suas bocas, se batizando. E é isso, certo, meu amado? Então veja bem, a fé, ela caminha junto com as obras. Shalom, shalom, meu amado.